Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BLD Talks. Como vocês já sabem, esse é um podcast feito para você, dono e dona de negócios gastronômicos, que quer aprender mais, está mais dentro de bastidores de negócios reais, dúvidas, crescimentos e estratégias para você crescer o teu negócio também. Então, antes de tudo, eu sou o Alex, sócio fundador da BLD Company, como eu já me apresentei para vocês. Teremos aqui ao fundo hoje uma voz do além, da Elaine também se presente. Oi, pessoal, Elaine. beleza? E a gente vai estar aqui hoje com duas pessoas muito especiais que são clientes da BLD Company também, que é o Gui e a Luana da hamburgueria, que vai completar esse ano 5 anos de casa aqui em Blumenau. Então, por favor, pessoal, se apresenta aí para eles também. Oi, pessoal, tudo bem? Agradecer o Alex, né, pelo convite aí, contar um pouquinho da nossa história e aproveitar esse papo, com certeza vai ser muito massa. Oi, pessoal, eu sou a Luana, tudo bom? E é isso aí, então hoje a gente vai falar, como eu já expliquei para vocês, a gente tem um episódio aqui com perguntas estratégicas até para vocês poderem aproveitar melhor o conteúdo. Muitas vezes você está aí querendo começar uma hamburgueria ou você tem uma hamburgueria e vai estar passando por dificuldades e desafios que eles já passaram e vão poder compartilhar com vocês também. Então, antes de tudo, galera, conta aí a história de vocês, como tudo começou, de onde surgiu essa ideia de ter uma hamburgueria e a história pessoal de vocês também. Show! Então, a gente começou, na verdade, na pandemia, né? A gente pedia muito delivery, então a gente acabou experimentando de vários lugares e tudo mais. E a gente tinha o hábito de fazer um hambúrguer aqui, outro lá, e a gente viu que fazia bem, né? Até então, a gente recebeu o convite para fazer uma hamburgada no aniversário de um amigo nosso e lá, nesse aniversário, um amigo meu me chamou de canto e falou assim, pô, por que tu não faz isso para vender? E aí, aquele dia ali, a sementinha foi plantada e a gente começou a conversar, pô, por que a gente não faz isso para vender? E com o passar do tempo, essa ideia foi amadurecendo, né? Nós dois trabalhávamos, cada um, né, em setores, né? Em CLT, né? Setores bem diferentes, assim. E a gente foi amadurecendo a ideia até o momento onde a gente teve contato com o nosso amigo, né? O Luan, e ele também estava querendo fazer alguma coisa e, poxa, joguei a ideia para ele e falou, então vamos embora. Ele colocou o dinheiro, a gente colocou a ideia e... E se jogou, né? Colocou a ideia e a expertise de montar um hambúrguer, né? Começar do nada mesmo, assim, porque foi uma mesa, zero absoluto. A geladeira, a chapa e um sonho, né? Não tinha muito... E como é que foi, tipo, esse início? Porque, assim, por exemplo, às vezes eu faço um hambúrguer em casa também, e aí falo, nossa, hambúrguer maravilhoso e tal, mas quando tu vai fazer isso pra vender, é totalmente diferente. Sim. Então, tipo assim, no início vocês não tinham nenhuma ideia do tipo, como deixar, padronizar o ponto dessa carne, a montagem, que tipo de pão, como é que foi isso pra vocês no início pra descobrir tudo isso? Vocês foram comprar no mercado mesmo e foi vender? No começo, os primeiros testes a gente fez em casa, assim, tipo, no apartamento. Mercado, fez uma lista do que a gente imaginava que seria e saiu com 2 tipos de lanche, assim, tipo, basicão, com cheddar e uma imaginação que foi o nosso crisp, que depois, né, ficou no cardápio e tudo. Uhum. Mas pra ter uma noção, assim, a primeira vez que a gente foi tentar fazer, a gente chegou a fazer o pão em casa. Numa noção bem assim... Nossa, verdade, né? Numa noção, assim, tipo, zero do implementar, que seria. né? Tipo, zero do que seria, assim, né? Mas depois a gente foi listando, assim, tipo, isso aqui é legal, isso aqui não ficou tão massa, isso aqui a gente precisa ter de fornecedor. Que fornecedor? Que na época a gente também não entendia nada, não sabia nem quem que era, né? Então foi bem zero mesmo, assim. E aí, como é que vocês fizeram as primeiras vendas? Tipo, WhatsApp, amigo, postou no Instagram? Já, como teve alguém que investiu, né? Vocês Sim. já criaram uma breve estrutura, um Insta, um nome? Já nasceu com esse nome? Sim. E de onde que veio a ideia de A Hamburgueria? Porque, tipo, essa é a nossa hamburgueria. Do Guilherme. Olha, não esconda nada. A gente procurou fazer uma coisa que fosse simples, né? A gente pesquisou bastante, na verdade, para chegar nesse nome. E conversando com um amigo meu lá de São Paulo, ele falou, cara, tem que ser uma coisa que seja fácil de lembrar, seja, né, fácil de gravar e tudo mais. E ele falou, por que tu não bota a hamburgueria? Clássico, falei, né? Para, que coisa absurda, né? Aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas é verdade, né? A hamburgueria. Vamos pedir um hambúrguer da onde? Vamos pedir da hamburgueria? Então, ficou, né? acabou que no final das contas trouxe até uma facilidade pra gente em ser encontrado, né? Nas redes sociais, no Google e tudo mais. Porque hoje em dia
busca a hamburgueria, né? Como É que a uma gente forma sempre de acha que a gente tem que ter aquele nome, né? Nossa, super elaborado e, nossa, senão não vai vender, senão não vai vingar. E exato. tá no aí, começo né? é que a gente tem medo, né? Tipo, será bem que a gente isso. tá fazendo certo? Será que esse nome aqui funciona? Será que as pessoas vão se identificar com isso? Tipo, no começo, a gente mudou de identidade visual praticamente umas 3 vezes, eu isso acho, é comum até no chegar... começo. Porque, tipo, faz o primeiro símbolo, daí, vamos levar assim, daqui a pouco já mudou toda a estrutura, já tem que fazer uma nova. E essa necessidade de estar cada vez mais... como é que eu posso dizer? Uma marca mais forte, um branding. Isso. Ter essa identidade visual, assim, mais presente, mais firme... O pessoal acaba pedindo isso, sabe? Tu consegue ver nos clientes que eles vão se identificando conforme tu vai estando mais presente ali. Então, a gente teve que mudar algumas vezes até chegar no que a gente é hoje. Que essa né? é a final daí. Que essa é a nossa oficial. E esse símbolo ali em cima, que é um olho, é o que isso ali? A identidade visual da marca, ela foi desenvolvida, na verdade, com base em algumas referências que a gente passou, né, pro pessoal do design. E a gente sempre... Eu, particularmente, sempre gostei muito de jogar e dessa... Meu Deus, temos um nerd aqui hoje. Um pouco. Então, quando ele trouxe as referências pra gente, ele trouxe uma referência legal dos desenhos um pouco mais old school, assim, como os primeiros desenhos do Mickey, Betty Boop, esse tipo de coisa assim. E dentro dessas referências existia bastante a implementação do olho, que era... qualquer coisa um pouco mais mística, né? Um pouco mais fantasiosa. Esse olho acabava aparecendo em alguns momentos, assim, a gente achou legal. Então, aliado à coroa, referência à qualidade do produto, né? O cuidado que a gente tem. O olho sempre com essa visão de carinho que a gente traz para tudo que a gente faz. Né? Então... Muito relacionado ao cuidado com o cliente também. A experiência. Isso. Eu vejo muito comum, assim, por exemplo, se tu entrega um produto, um hambúrguer, né? Tu vai entregar um hambúrguer. Se tu tem só um papel craft ali, sem marca nenhuma, só um papel enrolando no hambúrguer, é uma experiência que o cliente tem. Agora, tu tem a tua sacola personalizada, o papel que embrulha personalizado, o guardanapinha personalizado, que vocês têm tudo isso muito presente. Sim. Acaba que a pessoa, ela vai se conectar cada vez mais com a tua marca e ela percebe um carinho. A gente às vezes acha, o cliente não vai ligar porque ele vai pegar e vai rasgar a sacola. E não é, porque a gente vive num mundo hoje que o digital é tudo. Então, quanto mais bonito, mais cuidadoso for, a pessoa vai ter orgulho de ir lá fazer um story, marcar. E querendo ou não, isso é uma propaganda gratuita que tu ganha do teu negócio. Nossa, virada de chave quando a gente fez a embalagem craft mesmo foi muito massa. Porque o pessoal ficou muito encantado com a nossa embalagem. E aí foi uma coisa tipo de muito stories, teve muita gente postando, muita gente gravando, olha que massa, olha como tá vindo e tal. O nosso papel já tinha sido um sucesso. Mas a embalagem em si, assim, foi bem... E é o que transforma. E se eu fosse pedir para vocês assim, para vocês me dar 2 informações. Qual foi o primeiro fracasso que vocês consideram o primeiro fracasso da hamburgueria? Seja produto, seja processo, alguma coisa que aconteceu. E o primeiro sucesso, quando vocês olharem e falarem, acertamos nisso daqui. Porque assim a gente não fala, né, cara? Mas o processo tem muito fracasso, o caminho tem muitas quedas, né? Cara, a gente passou por alguns fracassos, com certeza, de produtos, de ideias, né, que a gente teve. Eu acho que... Difícil um fracasso, mas eu acho que um dos pontos que a gente não deveria ter feito, né, que a gente acabou fazendo, foi a construção de uma sociedade, né, com amigos nossos. Então, isso... No final deu tudo certo, tudo, né, ficou bacana e tal, mas não foi legal pros nossos amigos, não foi legal pra gente. A gente conseguiu trabalhar dentro de uma sinergia durante um tempo. No final, a gente acabou optando por desfazer e foi melhor pra todo mundo, né? Então, isso eu acho que foi... Não dá pra considerar um fracasso, porque deu certo durante muito tempo, mas foi uma coisa... Foi um aprendizado, talvez foi antecipou algo que poderia ser depois, não estava tão maduro ainda para ter uma sociedade. Exato, então isso freou um pouco da gente, com certeza, sim. E acho que um dos fracassos que pega até hoje no meu coração é o lançamento de um hambúrguer que a gente fez com gorgonzola e
shiitake salteado, farofa de nozes, que a gente tinha certeza que ia ser um estouro e foi pra casa. Mas assim, ó, vocês podem fazer e mandar lá pra casa. Eu adoro. Eu adoro. E a loucura é que a galera na internet, ela apoia, assim. E aí foi um estouro, né? Quando a gente lançou, fez rios e fez isso, e nós, vai bombar. Mas aí sabe o que eu faria? E 0. Eu iria lá no Instagram e dizer, escuta aqui, ó, vocês me apoiaram pra fazer isso aqui, ó, e agora vocês não estão comprando. Pode parar. Esse ali foi... E não vendeu, não saiu. Muito pouco, a gente reformulou ele depois, né? Colocou ele de volta, mas... É que eu vejo isso muito assim, e cada vez mais, até quando você vai falar de controle de estoque, fornecedor, o que comprar, o que não comprar. Se você tá assistindo e você quer abrir uma hamburgueria, cara, é você fazer o básico bem feito, que é o quê? Se você for falar hoje aqui, o que mais vende? Bacon, salada, os clássicos ali, um que tem onion rings, que tem, os clássicos. Faz esses 4, 5 muito bem feito, né? Valida os teus produtos, a entrega, o pão que você vai usar, o ponto da carne e tudo mais. Depois você vai criando, porque às vezes não adianta você, vou fazer esse diferente, tu nem sabe se teu público vai consumir esse burger diferente, até porque vocês devem saber no início, até a pessoa comprar a primeira vez, ela provar, ela vai no básico, porque ela quer errar menos. Depois ela provou, gostou, pô, agora eu vou tentar um diferente, mas como a gente fala assim, o burger que mais vende é o burger bacon. Cara, você vai criar um combo com o burger bacon, ele vai vender em dobro, porque se o camarada já come aquele produto, se tu oferecer uma coca e uma fritas, ele vai achar maravilhoso, né? Então, e um grande sucesso, porque vocês olharem assim e falaram, não, acertamos nisso daqui. Os Monsters. Certeza, assim. Tanto que, né, uma grande parte da nossa identidade visual é através deles, né? A gente é... A casa dos monstros. A casa dos monstros, né? Então, foi... uma criação da Luana, na verdade. Ela teve uma inspiração sobre os hambúrgueres americanos, né? Que vão bastante carne, bastante queijo. E a gente acabou conversando. A gente tinha comprado um molho lá, né? E aí... E foi uma mistura, porque o primeiro que a gente lançou foi o Smoke, né? Adoro. E aí foi tipo assim, ó, a quantidade de carne, queijo e tudo mais da minha inspiração, e a questão do defumado, do molho, e tudo foi da presença do Guilherme, assim, porque a gente tinha 2 ideias separadas e queria unir as duas de alguma forma que desse certo, assim. E o Smoke, quando ele entrou, ele foi assim, tipo... Claro, eu não sabia bate... que tinha que ter o dedinho de uma mulher aí. Eu sabia. Assim, ó, uma salva de palmas, tá bom? Assim, ó, o hambúrguer é muito bom mesmo, tá? É bom mesmo, se vocês ainda não experimentaram. Aproveitar o gancho aí, fala pra galera que tá assistindo do que consiste esse tal do Monster, né? Pra galera pedir, que você é de Blumenau, tá assistindo. É tudo de bom. Pede, porque é muito bom, eu garanto. Cara, não é porque, né, eu trabalho com eles, mas é porque eu adoro mesmo, entendeu? A gente recebe muitos feedbacks, assim, bem positivos em relação a tudo que a gente faz, né? Mas hoje o nosso produto mais vendido são... esses lanches, né? São os Monsters. Então, foi desenvolvido um pão pra gente. Um pão que é só nosso, né? Esse pão, ele é defumado. Ele tem uma crosta de parmesão. Ele é um pouco maior também do que o nosso pão brioche tradicional. E ele acabou ficando famoso por poder levar bastante carne. Então, a pessoa pode escolher entre 100, 200 ou 300 gramas de carne, né? O que é bastante coisa. Eu, particularmente, quase nunca como com 300 gramas de carne. Porque é bastante coisa. Mas... o Alex com certeza. Mas tem quem peça com adicionais ainda. Mas eu não dou conta, às vezes também. Tem um recorde aí a ser batido de um cliente que pediu com 720 gramas de carne. Deu trabalho para igualar. Mas ficou alto assim. Ficou gigantesco. Ficou gigantesco. Não, o nosso papel acoplado ele já é um pouco maior do que o convencional. E não deu conta. A gente botou em 2. Precisou ser fechado em 2. Acho que foi quase R$80 com um hambúrguer. Foi loucura. Então, você diria que o pedido mais louco que vocês já receberam foi esse ou teve um mais louco? Não, esse foi o mais maluco. 700 e poucas gramas? É que não foi só... Isso foi só de carne, né? 160, assim. Carne grande junto com o smash. Caraca! Foi absurdo. Assim. E aí teve adicional de bacon, adicional de pepino, acho que adicional de alguma coisa de molho que a gente tinha na época. Mas isso num pãozinho só? Num lanche só. O detalhe é que isso abençoe a comanda do ticket médio alto, né? Esse camarada aí. O mais maluco é que não foi uma experiência que o cara fez. Ele comprava, assim, rotineiramente. Então aí, o rapaz das carnes, se você estiver vendo a gente... Ele é cliente ainda? Faz algum tempo já que ele não compra. Você que compra aí 7 carnes, estão com saudades. Dá um alô aqui embaixo se estiver assistindo esse podcast, né?
Legal, cara. E assim, se eu perguntasse pra vocês, alguém que quer começar uma hamburgueria hoje, o que vocês julgam como uma habilidade essencial para quem quer abrir uma hamburgueria hoje? Seja de gestão, liderança, operação, o que você diria que, cara, isso aqui precisa ter, senão não tem como ter sucesso? Cara, eu falaria o mínimo de conhecimento com base de contabilidade. Eu acho que precificação, contabilidade e internet, assim, tu tem que saber o mínimo para te conseguir sair do lugar, sabe? Mas essa parte fiscal, parte de imposto, do que tu tem que estar dentro, que regras que tu tem que se encaixar, eu acho que isso, com certeza, é um principal, assim, que a gente pedalou um pouco no começo, apesar de a gente ter sempre tido uma consultoria muito grande com a nossa contabilidade, mas a gente sentiu também muito por coisinhas pequenas, assim, então acho que isso é o principal, assim, no meu ponto de vista. Eu acho que assim como a gente passou, né, por isso... hoje faria tudo diferente, obviamente, né? Quando a gente tem conhecimento, tudo se torna mais fácil. Mas se vocês aí, né, que estão assistindo, querem abrir uma hamburgueria, eu acho que vocês deveriam, primeiramente, procurar uma boa contabilidade, né? Para que vocês tenham noção de tudo que realmente envolve ter uma hamburgueria, para que, assim como a gente, né, a pessoa não passe por dificuldades que muitas vezes podem ser desnecessárias se vocês estiverem bem assessorados, né? Então... construção de preço, ela vai demandar um conhecimento muito maior sobre, né, como a Luana falou, impostos, precificação, para que vocês não vendam e acabem sem dinheiro nenhum. Isso no começo é bem comum. Então, e depois vai acarretar em problemas no futuro, mas acontece sempre. E assim, se eu perguntar para vocês, de marketing, qual que foi a sacada, insight de marketing, estratégia que vocês veem que mais impactou o faturamento de vocês até hoje? Algo que deu um estralo, uma mudança, alguma coisa que vocês pensaram e fizeram? Pra gente foi lá no início, na verdade, acho que um pouco antes do nosso primeiro ano foi fazer as parcerias com influenciadores, né? E aí a gente acabou entendendo que os influenciadores menores traziam um resultado maior do que grandes influenciadores, né? Então, micro-influenciadores, isso trouxe um salto muito considerável, assim, pra gente, onde a gente pôde comprar o nosso container, investir em mais equipamentos e tudo mais. Esse ali foi o primeiro grande salto, assim, que a gente teve relacionado a marketing, assim. Isso foi uma... Show. É porque o grande influenciador, muitas vezes, ele tem uma audiência e assim, negócio local, gastronomia, se você tem um delivery, se é físico, enfim, é local. Então, não adianta você pegar um influenciador que, às vezes, é muito gigantesco, que a audiência dele vai estar distribuída em N lugares, né? Então, o micro-influenciador, da cidade, principalmente, ele vai trazer resultado da cidade, porque você precisa que as pessoas... É aquilo que eu sempre digo, não é o ideal no início você focar em estratégia e tal, para você ganhar muito seguidor e ficar famoso e viralizar vídeo. Eu sempre digo, cara, não queira viralizar o vídeo, queira criar um conteúdo que vai trazer seguidores qualificados que vão comprar de você. Eu sempre digo assim, cara, se eu perguntasse para vocês hoje, vocês preferem um Instagram com 100 mil seguidores que vende 10 mil no mês ou um Instagram de 1.000 seguidores que vende 100 mil no mês no delivery de vocês? Com certeza. É retórico. Seguidor é balela no início, né? Depois você, tô construindo uma marca, meu sonho é expandir, franquear, é crescer. Pô, aí faz sentido você crescer a marca, mas se você é local, você precisa de algo local, né? E aproveitando esse gancho, se vocês deixem aí um recado para o pessoal, o que você vê que a internet, o mundo diz que é essencial para fazer sucesso com uma hamburgueria e na visão de vocês de 5 anos, vocês diriam que é uma balela, que é besteira, que na verdade o negócio é outro? Difícil. Eu acho que não me ocorre nada no momento pra falar. Pode ser isso que eu falei também? A pessoa perseguir like, perseguir seguidor e na verdade não pensar no faturamento? Cara, eu acredito que sim, mas... Pô, vou ter que pensar melhor nisso, cara. Que é balela... Porque vocês estão no chão de crescimento, de delivery, de hamburgueria, né? Então, às vezes, o camarada, ele quer focar, como vocês falaram no início, né? Focar muito em detalhes que, na verdade, não vão fazer a hamburgueria crescer naquele momento. São detalhes como contabilidade, impostos, escolher bem os fornecedores, ter uma boa precificação,
ficha técnica, saber o CMV, tudo isso eu acho muito mais ideal do que refinar cor e logo no início de um negócio. Sim, com certeza. Né? Cara, eu acho que é exatamente esse o ponto. Quando a gente começou, o que impulsionou a gente a fazer acontecer foi uma entrevista que eu vi por um acaso em um podcast do proprietário da Chili Beans. Ele falou, cara, tem centenas de milhares de pessoas lá fora com menos qualificação do que você fazendo acontecer porque simplesmente botou o pé pra fora de casa e foi fazer. Né? Então, Caíto Maia. Exato, faça. Né? Isso... Falou, Caíto. Isso. Reuni os dois e falei, cara, a gente precisa começar. Então, eu acho que isso que você falou é exatamente o grande X da questão. Não se preocupar tanto em que se eu vou estar podendo fazer o que eu faria se eu tivesse recurso ilimitado, construir o melhor possível. Tem que sair de onde tem que dar o primeiro passo. Eu acho que tá descoberto de fazer razão. o melhor com aquilo que tu tem, né? No momento, porque senão não sai E do lugar ajustando mesmo. Conforme o tempo, porque ninguém começa perfeito. A BLD já mudou a logo várias vezes, já mudou a ideia. Vai mudar muito mais. As nossas primeiras fotos, né? Do que quando a gente era olha a primeira pra trás, montagem meu dos Deus. nossos lanches. Nossa! Salve, Harry. Obrigado, Harry foi uma mãozona pra gente. Um fotógrafo amigo nosso que fez uma parceria lá pra gente. Salvou a gente, porque as nossas fotos, elas eram horrendas. Mas vendia? Não, a gente graças chegou nem a a Deus, botar, não, a ficou gente muito não feio. colocou rodar aquelas fotos. Aquelas porque eu fotos acho que poderia nem a gente nem estaria aqui vergonhosas. hoje. Com certeza a gente não estaria aqui hoje. Isso foi uma das coisas que a gente voltou, assim, porque a gente ia fazer tudo sozinho, né? Tava fazendo tudo sozinho. Mas daí, quando a gente viu as fotos, a gente pensou, não, aqui realmente... Vai precisar de uma ajuda. Não, muito feio. Eu acho que a gente, inclusive, deveria apagar elas do drive. Deixa quieto. Pra nem olhar. Pra nunca mais aparecer como lembrança, tá ligado? Mas eu acho que é o começo, né? Tipo, pô, a gente saiu dessa coisa horrenda mas pra essa coisa maravilhosa. Cara, era hoje, né? Devia ter trazido, talvez, pra botar aí na televisão. Não, Deus me livre, que vergonha. E assim, como eu falei no início, a hamburgueria é cliente da BLD, né? Espero que seja por muito tempo ainda. E se eu fosse perguntar pra vocês o que mudou, o que vocês perceberam de mudança, de melhoria ou de não melhoria, né? Não sei. Depois que vocês começaram a trabalhar conosco, esse tempo que a gente está trabalhando junto, como foi a estratégia BLD para vocês? Sim, cara, a gente começou a trabalhar com vocês bem no auge da Oktoberfest, né? Então, a gente estava em outro momento também e acho que a gente, no primeiro mês, a gente já alcançou um resultado que pagava o investimento do trabalho de vocês e ainda sobrou um valor até considerável, assim. A gente realmente não imaginou que seria uma coisa tão rápida esse resultado, né? E depois a gente acabou saindo do atendimento físico, né? Voltando só por delivery. Eu acho que esse mês que passou foi o primeiro mês que a gente efetivamente conseguiu trabalhar como a gente deveria trabalhar. E isso trouxe um resultado pra gente surpreendente, né? Foi uma coisa que a gente não esperava, na verdade. E mesmo nesse turbilhão que é as mudanças, né? Que sai da loja, vai para outro lugar e tem todo esse readaptar os clientes de novo. E com certeza foi um processo que ajudou muito ter esse... Tá ali pro cliente o tempo inteiro, mesmo a gente estando no processo de mudança. E depois, quando a gente voltar, não sentir tanto o impacto de ter mudado, né? Então, acho que essa parte foi bem essencial também. Foi. Isso eu acho que foi o principal. Na verdade, a gente tava com bastante receio de mudar, né? Porque a gente já tinha mudado uma vez e a gente sentiu que foi um baque considerável, assim, né? Mas foi medo o oposto, de perder cliente ali pelo caminho, porque né? vocês estavam num lugar físico, centro, foram para um lugar mais retirado. Então, a gente continuou trabalhando a marca, as campanhas, informando os clientes, já trabalhando o lugar novo para os clientes ali verem que teria uma hamburgueria ali, ativando a base, os clientes novos. Então, quando voltou esse mês que passou, foi ótimo, né? Então, conseguiu só trabalhando delivery, perdeu a parte física, né? Trabalhou só delivery e teve um resultado ótimo junto com isso. A gente manteve o faturamento de um ponto físico com delivery, só com o delivery de primeiro mês. Então foi... Perfeito. Só tem a crescer agora. Isso aí. E quais tendências vocês acreditam que vão moldar o futuro dos negócios gastronômicos, hamburguerias daqui para frente? Com tudo isso que está acontecendo, inteligência artificial, a geração Z, que querendo ou não consome de um jeito diferente. O que vocês enxergam de futuro da tendência? A gente conversou sobre isso antes, né? A gente tem visões diferentes, assim, opiniões diferentes, né? Eu acredito que
São 2 caminhos, assim, a curto e médio prazo, pelo menos. Eu acho que longo é muito difícil de especular, né? Porque Sim. a tecnologia está avançando aí. E muda tudo tão rápido. Eu acho que a simplificação da produção de conteúdo, cada vez mais trazer um conteúdo... humano, né? Mais humano, mais amador, mostrando realmente o dia a dia, o que é o que de verdade. Eu acho que isso traz um engajamento muito grande para quem está produzindo conteúdo. E eu acredito que a partir do momento, né? A gente falou sobre construir um cardápio consolidado no simples. Isso eu acho que esse é exatamente o caminho. Mas uma vez que a gente tem uma base bem estabelecida de cardápio, eu acho que a diversificação é o caminho para atrair a atenção de novo, né? Então, lançar um hambúrguer com uma combinação muito bem pensada, com ingredientes que não são comuns da região, para despertar esse interesse, eu acho que essa é uma das grandes sacadas assim, pro futuro, né? Principalmente, eu não sei de onde o pessoal está assistindo, mas aqui na nossa região de Santa Catarina, né? A gente está sempre um pouco para trás em relação ao que está sendo consumido nas grandes regiões do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro. E isso, eu acho que fica muito evidente quando a gente olha grandes hamburguerias do Brasil hoje que estão, né, muito à frente do que a gente usa hoje aqui na nossa região. Então, acho que pensar em ingredientes aí sofisticados, diferentes, vai ser um grande futuro para quem está produzindo hambúrguer hoje. E o que vocês... Agora é um corte, né? O que vocês acham dessa revolução que o ChatGPT trouxe de fazer a foto, refinar a foto? O que vocês acham? Porque assim, eu vou dar minha opinião, né? Eu continuo achando que a inteligência artificial vai facilitar muita coisa, mas o cliente... ele quer ver o que vai chegar na casa dele. Então, muita gente eu vi colocando, vamos fazer foto para ficar melhor no ChatGPT, não sei o que, fica uma coisa hiper artificial, mais montada, claro, mas fica uma coisa artificial. Então, assim, não adianta você fazer ali uma imagem maravilhosa, linda, se o que chega na casa do teu cliente é um hambúrguer totalmente diferente, né? Então, o que vocês acham sobre esse negócio de fazer a foto do produto na inteligência artificial? Cara, colocar no cardápio? Eu acho péssimo, na verdade. A gente sempre bateu na tecla de que a gente tinha que entregar para o cliente aquilo que ele estava vendo no nosso Instagram. Exatamente. Uma, porque a gente se coloca como consumidor e é o que eu procuro quando eu vou comprar em outros lugares, receber aquilo que eu tô vendo ali. Então, a gente, desde a primeira foto que a gente fez, a gente até comentou ali, né, que estavam horríveis, mas depois a gente acabou fazendo com o Harry, foi uma das coisas que a gente não abriu mão, assim, de realmente fazer a montagem do lanche com a quantidade de molho que vai, com os ingredientes corretos que vão, para que o cliente tivesse essa experiência. Pô, eu tô olhando no Instagram, mas eu tô recebendo em casa a mesma coisa que eu tô comprando, então vale aquilo que eu tô vendo, sabe? Eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda em alguns pontos, mas em relação a isso, eu acho que é bem péssimo, assim. Até porque a gente vê aí, né, as pessoas compram aquelas fotos maravilhosas do Mac, do BK, e chega um negócio totalmente oposto. Mas como é uma grande rede... Só que como é uma grande rede... Agora, você só vai causar frustração no teu cliente ao fazer isso, né? E aí, galera, pra finalizar aqui, uma pergunta. Se vocês tivessem que recomeçar tudo amanhã, não tem mais nada, perdeu tudo, aconteceu um tsunami aí, levou tudo, vocês tivessem só R$1.000 no bolso, o que vocês fariam primeiro? Tipo assim, não, eu vou reconstruir minha hamburgueria, tenho R$1.000, o que vocês fariam primeiro? Cara... Com toda a expertise que agora você já tem, né? Desses R$1.000 eu já tenho todos os insumos. Não, tu tem R$1.000, não tem mais nada. Só o que tu tem da experiência e R$1.000 no bolso. O que você faria pra primeiro? Eu falo por mim, né? Eu faria alguns kits de hambúrgueres e buscaria amigos meus de confiança e pediria para que eles filmassem e fizessem algum stories, alguma coisa assim, sobre essa marca que eu tô criando, né? Então, tentaria alcançar o máximo de pessoas que eu posso, o mais rápido possível, e a partir disso deixaria o meu pedido, o meu contato com essas pessoas, para que as pessoas que se interessassem a partir disso viessem a fazer pedidos comigo. E eu tentaria organizar encomendas o mais rápido possível para que eu pudesse levantar o mais rápido possível dinheiro para ter poder fazer uma quantidade maior. Eu só acho que ele pegou um pouco pesado, assim, R$1.000, né? Hoje em dia, né? Um pouquinho mais ali na carteira, mas... Mas é o que tem, R$1.000. Eu acho que eu faria isso. Tentaria alcançar o mais rápido possível pessoas
sei lá, gastaria R$500 para produzir esses kits e R$500 para poder produzir as encomendas das pessoas que efetivamente comprariam, assim. Isso foi, na verdade, o que a gente fez no início, né? A gente não tinha R$1.000, a gente tinha menos do que isso. O dinheiro que foi investido pelo nosso sócio foi para equipamento. Então... R$2 uma hamburgueria misteriosa. Exato. E isso funcionou super bem pra gente. A gente trabalhou 3 meses só através de encomendas e funcionou, assim, muito mais do que a gente imaginava. Até talvez é uma ideia pra gente usar no futuro. Vai que, né? Vai que Estamos ressurgindo aqui. Cara, porque já sempre deu certo funcionou uma vez, muito né? bem. Muito incrível como isso funcionou bem. Assim. Eu acho que funcionaria de novo, com certeza. Então tá aí, um grande insight para você que às vezes tem R$1.000 ou menos, né? E quer começar. Mas então, galera, agora eu finalizo aqui. Foi um papo muito legal. E antes eu quero que vocês coloquem aí, falem o arroba da hamburgueria, localização, pra galera que tá assistindo também poder aproveitar, quem mora aqui poder pedir. E é isso, faz o marketing de vocês também. Gente, nosso Instagram é @a hamburgueria _ e a gente fica na Rua Bahia 272, no bairro do Salto. E de quarta a domingo. De quarta a domingo. Quarta a domingo, em breve, já estaremos abrindo as terças, tá? A gente tá com alguns projetos aí para abrir mais dias, abrir mais tempo. E eu tô querendo muito também abrir meio-dia, a Luana ainda tá... A gente adora. Comenta aí quem quer meio-dia, que daí eu vou analisar. Isso aí. A gente tá com bastante projetos legais para colocar em prática, então se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho no Instagram, a gente fica muito feliz em compartilhar isso tudo com vocês. E é isso. E a BLD é @BLDCompanyBR. Como eu falei, se inscreve no canal, compartilha com o sócio, amigo, e vão vir muito mais episódios aí para vocês acompanharem. E é isso. E é Valeu, isso. pessoal. Valeu, Obrigado. Obrigado.